Olá, meu amado irmão, meus amados irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus. Acabei de chegar num culto maravilhoso de doutrina, nos alimentando com a palavra de Deus, a doutrina do Senhor Jesus, com o nosso pastor. E agora vamos fazer aqui a nossa devocional de todos os dias, né? Hoje é a nossa devocional de número 20, faz 20 dias que nós estamos aqui gravando, desde o dia 1º, trazendo uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo, de exortação, sempre visando a sua edificação espiritual nas nossas devocionais aqui, 365 dias com Deus, devocionais diárias para nos ajudar na nossa caminhada com o Senhor Jesus. E dando continuidade aqui então ao livro de Gênesis, a narrativa da história de Abrão, né, que posteriormente Deus vai mudar o seu nome para Abraão, e de Sara, né, Sarai, que depois vai ser Sara, e de todos as evidências, todos os acontecimentos da história desse nosso pai da fé, a qual nós somos descendentes espiritual de Abraão, ok? Então hoje nós vamos tratar sobre o seguinte tema: o pecado da incredulidade. Nós precisamos ter muito cuidado com o pecado da incredulidade, porque muitas vezes o nosso coração é inclinado a não crer, a duvidar das promessas de Deus, e isso é um pecado. O pecado da incredulidade fez com que Deus derramasse a sua ira sobre o povo de Israel. Muitos morreram por causa da incredulidade. Eles não herdaram, eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Interessante que quando Jesus também andava entre nós aqui na terra, ele não fez muitos milagres, por exemplo, na sua terra natal, Nazaré, por causa da incredulidade. Então é um pecado a incredulidade. Não crer nas promessas de Deus, não crer no Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante nós aprendermos isso para que a gente guarde o nosso coração de tal prática pecaminosa. E o texto base hoje é Gênesis 18, do 1 ao 33. Então você vai fazer a leitura de todo o capítulo 18 para você entender o que está acontecendo aqui. Então nós vamos continuar com essa caminhada com Abraão, aprendendo mais sobre uma jornada de fé. Não podemos deixar de examinar o contraste entre fé e incredulidade. Então, no capítulo 20, no capítulo 18 de Gênesis, nós vamos perceber que há um contraste entre fé e incredulidade. Então, nós temos o personagem de Abraão, que ele é o exemplo de fé, mas nós temos uma outra personagem, que é a personagem de Sara, de Sarai, que é um exemplo de incredulidade, por assim dizer. Um exemplo, é óbvio, que não deve ser seguido. Então, primeiro Abrão demonstra sua fé, que o leva à adoração humilde ao Senhor, expressa em um serviço de hospitalidade. Então, Abraão, ele está na sua tenda, em um momento do dia de um sol muito quente, muito intenso. De repente aparecem dois homens, né? E esses dois homens, no texto nós vamos perceber que é anjos do Senhor, são anjos do Senhor que veio até Abraão para falar com ele, trazer uma mensagem da parte de Deus e reafirmar as promessas que Deus já havia feito a Abraão com relação à descendência, ao filho que eles iam ter, e esse filho seria herdeiro, né, em Isaac. Toda a promessa, toda a descendência as nações, os povos seriam abençoados a partir do filho da promessa entre Abraão e Sara. Então esses anjos, eles chegam até a tenda de Abraão, e Abraão o recebe
exerce a hospitalidade de uma forma como de se esperar na cultura oriental. Os judeus, eles costumavam, e isso era um gesto cultural, de lavar os pés, de dar uma refeição, principalmente para os viajantes que caminhavam nos desertos e eles chegavam cansados. Então, na cultura judaica, essa hospitalidade, a prática da hospitalidade era algo muito comum, né? Fazia parte da cultura deles. Então, Abraão, ele não sabia que aqueles homens eram anjos do Senhor. Então, ele os recebe, ele traz água para lavar os pés, ele faz uma comida saborosa, ele pega o melhor dos seus animais. Até então, ele não sabia. Mas, de repente, esses dois homens traz a memória, traz uma palavra da parte de Deus para Abraão. E aí eles estão ali, e esses dois homens, esses anjos, esses seres espirituais, eles têm a capacidade de terem a sua fisionomia humana, e eles podem falar, eles podem comer, a aparência deles é humana, de carne e osso. Você olha, você vê que é um ser humano, que é um homem. É um processo que a teologia chama de teofonia. São as manifestações de Deus, e aí eles passam por um processo de teofonia, e esse ser espiritual, ele se apresenta como um homem, e aí ele fala, ele come, ele interage com aquela pessoa pela qual ele veio trazer uma mensagem. Então esses anjos estão ali e eles reforçam a promessa. E na proporção que aqueles homens vão falando para Abraão a promessa de que ele vai ser pai, que ele vai sim gerar filho com Sara, Sara está lá dentro da tenda, ouvindo essas palavras, e ela está rindo, ela ri. Daí o significado do nome Isaac, quer dizer riso, porque ela ri. Mas esse riso de Sara não é de alegria porque ela vai ser mãe, mas é de incredulidade. Ela está rindo, é como se ela estivesse zombando daquela palavra, como se ela, na verdade, ela está desacreditando da promessa de Deus, porque ela olha para ela, eu sou estéril, ela olha para o seu esposo já velho, e ela já passa da idade das mulheres ter filhos. Então ela vê as impossibilidades. E diante das impossibilidades, ela ri, ela zomba, ela diz, é impossível isso acontecer, né? E aí o anjo fala com Abraão, revelando que ela está rindo lá dentro da tenda. Quando Abraão fala com ela, conversa com ela, ela nega, é evidente, mas de fato ela riu. Mas essas duas atitudes entre a hospitalidade de Abraão, de tratar bem aqueles homens, e de repente aqueles homens, eles vieram com uma missão, primeiro de trazer à memória de Abraão a promessa de Deus, de relembrar Abraão e confirmar a aliança e a palavra de Deus de que de fato Abraão e Sara seriam pais de um filho, esse filho seria o herdeiro, mas também esses anjos vieram para exercer juízo sobre Sodoma e Gomorra. E aí quando eles saem depois da refeição, e depois que eles conversam e relembram a Abraão com relação à promessa de Deus, eles vão de direção a Sodoma e Gomorra, e Abraão os acompanha. Quando chegam num determinado lugar, eles continuam, e Abraão fica diante de Deus. É quando Abraão vai interceder pelo seu sobrinho Ló, quando Deus revela a Abraão que vai destruir aquela cidade. E aí Abraão faz algumas perguntas: se tivesse 50 justos, o Senhor vai destruir essa cidade? E Deus diz: não, se tivesse 50 justos, eu não vou destruir aquela cidade. E tem todo aquele diálogo, aqueles questionamentos de Abraão para com Deus, e aí Abraão intercede junto ao Senhor pelo seu sobrinho Ló. Então, essa demonstração de fé de Abraão, adorando a Deus, se submetendo à soberania de Deus, crendo na promessa de Deus, e essa fé é expressa nesse serviço de hospitalidade. É por isso que lá em Hebreus diz que muitos hebreus vai falar sobre a prática da hospitalidade, porque sem saber, pessoas hospedaram anjos, né? Foi o caso de Ló também,
que também vai receber esses homens lá na cidade de Sodoma e Gomorra, e não sabe até então que é anjos, como Abraão também não sabia. Então essa prática da hospitalidade que Abraão exerce é uma demonstração de fé. Ele está crendo na promessa de Deus, ele está crendo naquilo que Deus vai realizar através da vida dele. Em contraste a isso, Sara está expressando a incredulidade. Quando o Senhor fala a Abraão sobre como se daria o início do cumprimento dessa promessa, que eles gerariam filhos, Sara se punha a rir, pois sua incredulidade só permitia que ela enxergasse as possibilidades conhecidas. Quantas vezes nós também não agimos dessa forma? E às vezes até de maneira inconsciente ou consciente mesmo, a gente zomba, a gente duvida, somos incrédulos com relação às promessas de Deus. Nós endurecemos o nosso coração e não confiamos na promessa de Deus. E como Sara, muitas vezes a gente ri. A gente acha impossível que as promessas de Deus se cumpram. Nós estamos limitando ou colocamos Deus dentro de uma caixinha e falamos assim, Deus não pode fazer isso, é impossível Deus fazer isso. E aí nós pecamos, e isso é um pecado de incredulidade. Então, rindo das promessas de Deus, e isso passa a revelar o que está no coração de fato. As minhas palavras, os meus gestos, as minhas atitudes com relação às promessas de Deus, com relação a Deus, com relação a Cristo, com relação à palavra, revelam o que está no meu coração. Quando Sara ri, ela está revelando o que está no coração dela. Quando Abraão trata bem aqueles mensageiros e recebe a mensagem e crê na mensagem, revela também o que está no seu coração. Enquanto que no coração de Abraão tinha fé, tinha confiança, né, nas palavras que Deus está mais uma vez falando com ele, dizendo, tu vais ser pai, ele vai realizar a promessa. No coração de Sara tinha incredulidade, tinha dúvida, ao ponto dela rir, né? É uma certa zombaria, né? Uma certa zombaria diante assim da face de Deus, porque aqueles mensageiros representavam de fato Deus nesse processo que eu acabei de falar de teofonia, que é a manifestação corpórea ou humana, quando se atribui a homens a manifestações de Deus. Isso é teofonia. Então ali era uma aparição ou uma manifestação de Deus corpórea, humana, na figura daqueles homens que tinham uma aparência humana, mas que na verdade eram seres celestiais. Então Sara está zombando, está rindo na face de Deus. A sua incredulidade está revelando o que está no seu coração. A incredulidade é uma resposta ruim à mesma promessa. Então, nós muitas vezes respondemos aquilo que Deus fala conosco ou em fé ou em incredulidade. Sabemos que a incredulidade vai gerar consequências desastrosas na nossa vida. Por quê? Porque se nós não confiamos em Deus, se nós não cremos nas promessas de Deus, isso revela um coração incrédulo e um coração que está totalmente fora ou longe dessa confiança em Deus. E o cristão, meus irmãos, que não confia em Deus, que não vive as promessas de Deus, irmãos, dificilmente esse cristão vai poder experimentar uma vida de bênção, uma vida de milagre, porque a nossa jornada de fé exige que confiemos em Deus, e a incredulidade vai impedir, ou melhor, vai adiar ou vai atrasar esse processo da bênção de Deus chegar até nós. Deus vai cumprir, mas a incredulidade vai dificultar que essas bênçãos se cumpram. A incredulidade não pode anular a soberania, o propósito de Deus. Escute, a incredulidade não anula, mas a incredulidade, ela faz com que a bênção de Deus seja adiada, seja retida por um determinado momento, para que Deus trate o coração do incrédulo, que é um filho, que é um crente, que é um cristão, mas infelizmente está cometendo o pecado de incredulidade, né? Então, o que difere as respostas de Abraão das de Sara? A diferença se encontra no coração.
tanto Abraão como Sara receberam as mesmas informações sobre a promessa. A palavra veio para os dois, mas a forma como eles respondem à palavra difere. Assim também somos nós. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos debaixo da mesma promessa, nós temos a palavra de Deus para nós, mas a forma como nós respondemos a essa palavra revela o que está no nosso coração. Se somos ou não incrédulos, se somos ou não, se estamos ou não confiando nas promessas de Deus, ou se nós duvidamos, ou se a gente acha impossível Deus fazer com que aquela palavra que Ele nos prometeu se cumpra de fato na nossa vida. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, meus irmãos, porque durante a nossa caminhada cristã, nós enfrentamos muitas lutas, nós enfrentamos muitos desafios, e é necessário nós agirmos com fé nas promessas de Deus e não com incredulidade. Porque isso é um pecado contra Deus, e se é pecado, é óbvio que vai criar uma separação, vai dificultar a nossa comunhão com Deus, e esse desfrutar das bênçãos de Deus, e a alegria de ver o cumprimento da promessa de Deus, porque não há nada melhor do que você viver as promessas de Deus, e não há nada pior do que alguém que vive na igreja e não desfruta das promessas de Deus, por conta de um coração incrédulo. Porém, o que cada um guardava em seu coração foi o que determinou a reação de ambos. O que é que nós temos guardado no nosso coração? O nosso coração é como um tesouro, um depósito. O que é que eu tenho guardado no meu coração? Eu creio nas promessas de Deus, eu confio plenamente na soberania de Deus, na sua vontade, de coração. Ou eu sou incrédulo, ou eu duvido, ou muitas vezes eu zombo na face de Deus com relação às suas promessas. Porém, o que cada um guardava no seu coração. Isso é um contraste aqui. Abraão representando a fé, mas Sara representando a incredulidade. Daí você também compreende que numa família ou numa relação conjugal, num contexto familiar, muitas vezes alguém tem fé, mas um outro é incrédulo. Então que nós possamos converter o nosso coração e pedir para que Deus, através de sua palavra, tire a incredulidade, para que a gente viva os milagres de Deus, para que a gente experimente a manifestação desse Deus Todo-Poderoso ao contemplar o impossível acontecer, e aí o nome do Senhor será glorificado. Lembre-se, a fé confia no tempo de Deus e enxerga o que Ele pode fazer. Sara, mesmo vivenciando toda a trajetória do seu marido, ela continua incrédula. E Abraão não. Abraão está crendo, Abraão está confiando, Abraão está crescendo, está amadurecendo, está experimentando dia após dia essa jornada de fé, e ele vai conseguir ver o cumprimento dessa. Sara também vai ver o cumprimento, porque ela vai ser, evidentemente, a mãe que vai gerar no seu ventre, ela vai experimentar isso. Mas Abraão vai experimentar de uma maneira diferente. Por quê? Porque o coração incrédulo, quando as coisas acontecem para o incrédulo, o sentimento dele é de vergonha, por conta que ele duvidou. Já no coração de quem crê, o sentimento é de alegria, é de satisfação diante daquilo que está se cumprindo. Então é importante sabermos que a incredulidade é diferente de ignorância. Incredulidade, meus irmãos, é quando você tem um conhecimento, é quando você já sabe, porque Deus revela, porque Deus falou e prometeu, mas mesmo assim eu não creio naquilo que eu já tenho um conhecimento de algo que Deus quer fazer. Diferente de ignorância, que nós não temos o conhecimento, não é revelado a nós, não é esclarecido a nós algo que Deus irá fazer. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas no caso aqui, desde o começo, desde a chamada de Abraão, que Deus falou que eles seriam pais, que eles gerariam filhos, que eles gerariam um filho, e esse filho seria o filho da promessa. Eles tinham conhecimento. Então, a incredulidade é você conhecer, é você ter o conhecimento, a informação da promessa, mas você não crê. Ignorância é quando você não tem a informação da promessa. Então, são coisas diferentes.
como tem sido as suas respostas em relação às promessas de Deus, como você tem agido diante das promessas de Deus. Você está impaciente, você está incrédulo, você está duvidando, você está rindo como Sara. Então, como nós temos agido com relação às promessas de Deus? Devemos agir com fé, devemos agir com o nosso coração em alegria, porque Deus vai cumprir, o tempo é dele, e quando se cumprir, nós vamos nos regozijar, nós vamos adorar, nós vamos glorificar o nome do Senhor, e não sentirmos vergonha por não ter crido na promessa de Deus. Você tem enxergado apenas as possibilidades conhecidas? O nosso Deus é Deus dos impossíveis, meus irmãos, porque Ele é Deus. Se Deus fizesse só o possível, o homem, ele seria comparado a qualquer outro homem, mas ele faz o impossível para que nos mostre que ele é Deus, que ele é soberano, que ele é todo poderoso e nós somos falíveis. As possibilidades humanas, e meus irmãos, elas jamais vão superar as impossibilidades de Deus. Nós somos limitados, o nosso Deus é ilimitado. Quando nós prometemos algo a alguém, muitas vezes quando ficamos na impossibilidade de cumprir o que nós prometemos, simplesmente a gente diz que não podemos fazer porque não temos mais condição de cumprir o que prometemos. Deus não, Deus promete e Ele revela o seu caráter fiel, e tudo o que Ele promete dentro do seu caráter santo e dentro da sua grandeza, da sua majestade, de forma que não há nada que Deus não prometa, não há nada que Deus prometa que Ele não possa cumprir. Louvado seja Deus. Se Deus falou para Abraão, para Sara, eles podiam ser velhos, podia ser estéril, Deus falou e está falado e Ele vai cumprir. E é assim que nós temos que crer quando Deus nos fala, quando Deus nos promete algo. Mesmo que os nossos olhos humanos, as nossas possibilidades humanas, a nossa capacidade humana diga não. Mas eu vou crer nas impossibilidades, na soberania, no poder desse Deus a qual eu creio, a qual eu sirvo. Ou tem esperado com fé pelo tempo de Deus? Você tem agido com incredulidade ou você tem esperado com fé o tempo de Deus? Não deixe se enganar. A sua incredulidade, a minha incredulidade é uma resposta do nosso coração. Como falamos, como agimos diante das circunstâncias, revela se confiamos ou não em Deus, se temos fé ou se somos incrédulos. Peça para Deus sondar o seu coração e mostrar-lhe o que tem impedido você de viver uma vida de fé que responde ao Senhor com adoração. Peça para Deus sondar o teu coração, tratar o teu coração, tirar essa incredulidade. De que forma? Lendo a Escritura, vivendo, orando as promessas de Deus, adorando, cantando as promessas de Deus. Tenha fé. Que o Espírito de Deus nos ajude a vencer as nossas incredulidades, para que nós vivamos o cumprimento das promessas de Deus. Então depois você lê o capítulo 18 de Gênesis, e você vai compreender que Deus, a vontade de Deus para nós é que nós possamos agir em adoração diante de suas promessas, mesmo que agora, nesse momento eu não os veja, mas pela minha fé eu já vou me alegrar, a alegria no meu coração pelo cumprimento de algo que eu ainda não vi, mas eu tenho conhecimento, porque Deus me mostrou, Deus me revelou através da sua palavra, e Ele é poderoso para cumprir. Amém? Então, deixemos de ser incrédulo e passemos a confiar mais nesse Deus. Pai Santo, Tu sonda o nosso coração, tira de nós as dúvidas, as incredulidades, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. As Tuas promessas são tão sublimes, tão maravilhosas para nós. Nos ajuda, Pai, a vencermos a incredulidade e agirmos por fé. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Até amanhã, na nossa devocional, em nome de Jesus.